dólares, que dá um total aí de 51 milhões e 30 mil reais. Esse dinheiro foi encontrado no apartamento de um empresário que cedeu, ele já depôs à Polícia Federal e disse que cedeu este imóvel ao ex-deputado, ao ex-ministro, tanto do governo Lula, do governo Dilma, quanto do governo Temer, o senhor Gedel Vieira, para que ele guardasse alguns pertences de seu pai que havia falecido. Ele diz desconhecer de que o apartamento era utilizado para guardar dinheiro vivo. A Polícia Federal fez uma perícia no local e já encontrou, Claudinha, impressões digitais do Gedel Vieira. O que leva a crer que todo esse dinheiro pertence a ele. Na verdade, não pertence a ele. Esse dinheiro pertence a nós brasileiros. Simplesmente esse dinheiro foi roubado. Ele foi roubado pelo senhor Gedel Vieira e sua quadrilha. Né? Quadrilha formada aí pelo senhor Eduardo Cunha, o senhor Funaro, que acabou de fazer um acordo de delação premiada. Esse foi o primeiro presente que nós recebemos ao longo dessa semana. As imagens fortes de todo aquele dinheiro encontrado em malas e em caixas de papelão num apartamento em Salvador, Bahia. A segunda imagem, Claudinha, nós vimos ontem pela TV, estamos assistindo pela internet, vi hoje novamente no Bom Dia Brasil da Globo e também na Globo News. Em todo o telejornal apareceu as imagens do depoimento do ex-deputado federal, ex-ministro da Fazenda no governo Dilma, ex-ministro da Casa Civil no governo Dilma, ex-prefeito de Ribeirão Preto, cabeça coroada do PT, o Palocci. Né? O Palocci. E antes mesmo dele fechar um acordo de delação premiada, isso ficou bem claro a quem assistiu e a quem não teve a oportunidade de assistir, acesse a internet que poderá ver essas imagens, o depoimento dele prestado ao juiz Sérgio Moro no Paraná. O advogado do Palocci começa, antes do Palocci começar o seu depoimento ao juiz Sérgio Moro, o advogado diz que o que será dito ali nada tem a ver com o acordo de delação porque ainda não foi fechado. Ou seja, esse argumento do PT, argumento dos corruptos, de que aqueles que estão presos há muito tempo são submetidos a pressões para que eles façam, então, uma delação e fujam da cadeia, né? Tenham suas penas reduzidas e não fiquem muito tempo presos na cadeia. Então, eles começam a falar, isso é o que o PT diz, né? Que eles começam a delatar mentiras, fatos e situações que não há provas. Esse é o primeiro argumento do PT, né? Os advogados do Lula são os primeiros a dizerem: não, o Palocci está sendo submetido a um forte constrangimento, está preso, sofrendo pressões, aí faz um acordo de delação e começa a mentir para se livrar da cadeia. Então não é possível que uma pessoa de bom senso, uma pessoa com um mínimo de conhecimento, com um mínimo de inteligência, um mínimo de compreensão da vida, vá acreditar que uma pessoa, uma figura tão importante quanto o Palocci, vá fazer acusações infundadas, contar fatos que são, na verdade, frutos, né, de um delírio dele. Tudo que o Palocci fala, e você vê, Claudinha, não sei se você assistiu, e não sei se todas as pessoas que estão me ouvindo assistiram, a tranquilidade com que o Palocci, a segurança, a serenidade com que ele relata os fatos. Ele não titubeia, ele não gagueja, ele não dá aquela pausa, né,
para pensar, fala o que agora? O que eu vou falar? Ele começa a falar e você vê que ele está seguro daquilo que fala. Outra coisa que eu notei, Claudinha, e eu tenho notado em todos esses corruptos, porque o Palocci é um corrupto. Apesar de estar sentado ali, diante do juiz Sérgio Moro, relatando fatos, ele é um bandido. Ele é um corrupto. E o que tem me impressionado no depoimento desses corruptos é a frieza. Você não vê neles, né, no tom de voz, na expressão facial deles, né, e no tom de voz, nenhum sentimento de arrependimento. Não há o sentimento do arrependimento. Você de cabeça baixa, né, dizer que se arrepende de tudo, que você participou daquilo tudo, mas que você está arrependido, né, que se você pudesse voltar no tempo, você não teria cometido aqueles ilícitos, aqueles crimes, mas você não percebe isso. O arrependimento, né, Claudinha, é o primeiro passo para o perdão. Ninguém é perdoado se antes não se arrepender. Você tem que se arrepender para então ser perdoado. Você não vê nessas pessoas nenhum sentimento de arrependimento. Né? O depoimento do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht, ele contava rindo, né? Falava de milhões, 100 milhões, 200 milhões de reais, dólares, rindo. O próprio Marcelo Odebrecht é conhecido como uma pessoa arrogante, é um bandido, um corrupto. O Joesley Batista da Friboi, né? Aquelas imagens do depoimento, os áudios que agora nós estamos tendo conhecimento, você vê que não há nenhum arrependimento. Eles roubaram na cara dura e parece que acham que aquilo ali é normal. É. Agora, eu me lembro bem, né, Claudinha? Em 2009, eu e a Claudinha, nós trabalhávamos lá na Rádio Geração 2000. Claudinha como funcionária e eu tendo um horário alugado. E me lembro bem, quando o início do governo Jorge Mário, que nós fazíamos vários comentários sobre o governo, sobre a escolha dos secretários e sobre fatos que aconteciam no governo que faziam com que nós olhássemos o futuro e não víssemos coisa boa acontecendo para Teresópolis. E eu dizia que o PT, já naquela época eu dizia, que o PT não se comportava como partido político, e sim como uma facção criminosa. Uma facção criminosa. Eu dizia que o PT, né, não queria apenas caçar o Jorge Mário, ele queria trocar o comando da corrupção em Teresópolis. Era isso que o PT queria. Né? O PT entrou com uma ação, lembra, Claudinha? Uma ação civil, alegando que eu tinha ofendido a honra do partido, como se partido tivesse honra. Honra é próprio da pessoa humana. Pessoa jurídica não tem honra. Empresa não tem honra. Empresa não pode ser caluniada. Como é que você pode imputar um crime a uma empresa? Eu vou dizer assim, a JBS matou a Claudinha. A JBS não tem como pegar uma arma, uma faca, dar um tiro, uma facada na Claudinha. Ela não tem como cometer um crime. Então eu não posso caluniar uma empresa, uma pessoa jurídica, como a gente fala. Mas o juiz em Teresópolis entendeu que eu havia, né, ofendido a honra do PT. Bom, isso em 2009. Isso em 2009, aqui em Teresópolis, ô Diniz. Em 2011, nós assistimos ali a cassação do Jorge Mário. Jorge Mário sendo cassado pela justiça. Foi preciso que acontecesse uma tragédia na nossa cidade, em que 500 teresopolitanos perderam a vida, famílias foram inteiramente destroçadas, um trauma que iremos carregar, né, para toda a história do nosso município. E ali, na tragédia,
ficou exposta toda a corrupção do governo Jorge Mário, toda a corrupção do PT na nossa cidade. Veio 2014, março de 2014, começou a Operação Lava Jato, né, Claudinha? O Lula havia sobrevivido ao mensalão, né? Havia sobrevivido ao mensalão. Em 2005, Roberto Jefferson, então deputado federal, presidente nacional do PTB, ocupa o plenário da Câmara Federal e resolve fazer um meia-culpa e contar, né, todo o esquema do mensalão. Todo o esquema do mensalão. O uso de dinheiro público, o uso de dinheiro do Banco do Brasil para financiar campanhas políticas e comprar apoio político para o Lula no Congresso Nacional. Ter aqueles votos necessários para que o Lula pudesse governar com tranquilidade. E depois descobrimos com a Lava Jato que o dinheiro não era apenas para comprar o apoio dos deputados, o apoio político, mas sim para que os deputados fizessem vista grossa e permitissem que o PT, sob o comando do Lula, roubasse o país. Roubasse o país. E isso agora fica muito claro com o depoimento do Paulo Celzinha. Quer comentar? Quer falar? Vamos ver, depois eu volto a esse assunto, porque aqui o ouvinte é quem manda, né? Vamos aqui, ó. Bom dia, Elzinha. Bom dia, Durão, meu querido. Tudo bem, Elzinha? Como é que você tem passado? Tudo bem, minha linda. Eu tô sentindo falta de você passar aqui na frente do meu prédio com teu cachorrinho. Hoje eu não passei. Hoje eu já fiz aquela caminhada com o Django, passei aí por Agriões, mas não passei em frente ao seu prédio hoje. Então, a gente não se encontrou, né? Hoje não. A gente dá aquele abraço gostoso, né? Isso, verdade, Elzinho. Então, hein, Durão, eu queria lhe pedir para você mandar um abraço para a Elzinha, que a Elzinha nasceu mais ou menos meia-noite, então eu comemoro dia 7 ou dia 8, né? Meia-noite. Tô certa, não tô? Na dúvida, se você nasceu no meio da noite, nasceu um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, né? Agora vê. Hoje quem faz aniversário também é o meu sobrinho mais velho, Claudinha até conhece o Diogo. Diogo é fácil saber a data do nascimento do Diogo, que é 7 de setembro. Então, no teu aniversário eu liguei para te dar os parabéns. Não me lembro se foi o ano passado. Não, eu já fiz aniversário esse ano, 12 de fevereiro. Então foi o ano passado Isso. que eu te dei os parabéns. Então eu queria que você me desse os parabéns. Tá sendo, Claudinha, vamos tocar os parabéns aí para a Elzinha hoje, tá bom, querida? Elzinha, que Deus dê muita saúde a você, para que você viva muitos anos ainda. E para que todos aqueles que gostam de você, que amam você, possam aproveitar por muitos anos ainda da sua companhia. Durão, e nós continuemos sendo os amigos de sempre, né? Verdade. Então, dá um beijo na... Como é que é? Na Claudinha. Minha esposa, né? Na Ana. Na Ana, nos seus filhos. Obrigado. É um casal, né? Não, são 3. Lá em casa são 3. Pedro, Lucas e a Júlia, Eu só tenho uma. Lá em casa são 3. E agora o neto, né? O neto é o Django. Então, é o cachorrinho. Eu quis ligar hoje porque amanhã é um dia que eu fico mais em casa para receber os telefonemas da família da Bahia, que liga muito, viu? Tá bom, Elzinha. Elzinha, querida, um beijo para você. E parabéns. Beijo. Vida longa, um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigado, querida. Tá, nada. Ligue sempre. Meu programa é muito ouvido aqui em Agriões, viu? Obrigado, Elzinha. Obrigado mesmo. Obrigado, meu lindo. Tchau. Tchau, querida. Então, Claudinha, voltando aqui ao assunto. Então, ontem, aquele depoimento devastador, né, que agora não deixa mais nenhuma dúvida sobre quem de fato é o senhor Lula. O senhor Lula, lembra aquela música da campanha dele, né? Lula lá é Lula ladrão. É isso aí. É Lula ladrão, não é Lula lá não, é Lula ladrão. Como é que pode você usar o Estado, usar empresas públicas, como é o caso da Petrobras, fazer acordos, né? E o Palocci ontem deixou claro que no final do governo Lula, do último mandato,
em 2010, ele recebeu a visita do Emílio Odebrecht e o Emílio ofereceu ao Lula um pacote de benesses, um pacote de propinas para que o Lula interferisse junto ao governo da Dilma, porque ela já havia sido eleita, já se sabia que ela havia ganho as eleições e que ela seria a próxima presidente da República, para que a Odebrecht mantivesse um bom relacionamento do governo Dilma, assim como teve no governo do Lula, ofereceu um sítio, o sítio de Atibaia, que o Lula insiste em negar de que seja dele, apesar de todas as evidências, apesar da Polícia Federal ter encontrado lá apenas pertences pessoais do Lula.